Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Que coisa boa que você apareceu aqui no nosso canal. Se é a primeira vez que você está nos acessando, vamos lá, pessoal, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Inscreva-se e para ficar por dentro de tudo que a gente está postando aqui no canal, ative o sininho. Eu postando um conteúdo novo, você recebe a notificação na hora no seu celular. Se você preferir nos ouvir, estamos disponíveis também no Spotify. O pessoal que gosta de ouvir o episódio aí enquanto está malhando na academia, enquanto está no trânsito, siga lá, @Matheus Psolati, tem muita história legal no nosso podcast, hein? Essa 10ª temporada está sendo gravada aqui no Espaço Tropê, que é um espaço novo e diferenciado na nossa cidade, voltado aí para eventos corporativos de até 50 pessoas. É um ambiente climatizado, com estacionamento exclusivo, com tecnologia e você já sabe, né? Para mais informações, você pode pedir aí um orçamento sem compromisso no telefone WhatsApp, que é o 359 9202 8888 e siga no Instagram @tropevga. Nessa temporada, a loja Minas Brasil também está me vestindo com essas camisetas lindas. Hoje aí, ó, um ciclista, consciência e liberdade, mas tem várias camisetas aí relacionadas a Minas Gerais. Você pode conhecer um pouquinho mais no site lojaminasbrasil.com.br ou acessar aí as fotos no Instagram @lojaminasbrasil. Faça o seu pedido com entregas para todo o Brasil, hein? 359-9142-3060. Minas Brasil, o coração de Minas na moda. E agora, começando o nosso episódio, quero agradecer a presença do Dr. Robertson, médico pneumologista, que veio participar com a gente. Estou honrado aí com a sua presença mais uma vez e hoje especialmente falarmos aí de doenças do inverno, né? Obrigado, Matheus. É um prazer estar aqui. Já é a segunda vez que eu venho. É um prazer muito grande poder compartilhar experiências, estar aqui. Suas entrevistas são ótimas, eu sempre assisto. E aí as pessoas que estão em casa, né, fiquem sabendo que tudo que puder participar, tudo que o Matheus faz, ele faz com muito carinho e com muito bom gosto. Então, com certeza, o que você toca vira sucesso. Ah, que legal, tô lisonjeado, nem sei como continuar. Que legal, muito obrigado, viu? Gratidão pelo carinho, pela confiança, pela amizade, por sempre ser um incentivador dos nossos projetos, de acreditar aí no empreendedorismo e dessa força de levar uma mensagem positiva para as pessoas. Eu acho que a gente que está na internet tem que ter esse compromisso de que quem está assistindo ali saia um pouquinho melhor depois de nos assistir. E hoje, especialmente, tirar muitas dúvidas e aprender muitas coisas boas aí para nossa vida e cuidar melhor da nossa saúde com a sua presença. Muito obrigado. Maravilha. Olha, vocês que estão assistindo não sabem, mas se vocês souberem o cheirinho gostoso que tá aqui dessas duas pizzas maravilhosas da Assaggiari Pizzeria, que nos enviou essa cortesia para degustarmos com o Dr. Robertson. A doutora Lívia também está aqui nos bastidores. Claro, o Rodrigo também, nosso cinegrafista, também vai experimentar e eu vou detalhar para vocês. A gente tem uma pizza de pera ao gorgonzola. Ela é molho branco, fatia de pera, mussarela, parmesão, gorgonzola, finalizada com geleia agridoce de pimenta bem suave, tá? E faz um contraste espetacular. E a segunda pizza de linguiça com costela ao pomodoro. Ela é molho vermelho, mussarela, parmesão e essa linguiça é artesanal, é feita pelo pessoal da Assaggiari com costela. Então, se você que está assistindo ficou com vontade, entre em contato pelo telefone WhatsApp 359-9776-1806 ou siga no Instagram, @Assaggiari Pizzeria, do jeito que se fala, tá? É uma pizza napoletana, verdadeiro sabor da Itália, igualzinha de Nápoles e feita no fogão a lenha. E depois dessa propaganda incrível, eu acho que só nos resta experimentar, né, Dr. Robertson? Com certeza, com esse cheirinho e aparência excelente, não tem como não estar excelente. Ah, com toda certeza. Qual é a sua preferência de escolha, tá? Deixar você à vontade. Tem tanto a de pera Todas ao duas são gorgonzola, ótimas, né? Claro que nós vamos ter que experimentar as duas, né? com certeza. Quanto a de linguiça ao pomodoro. Gente, ficou super prático. Eu vou copiar. Eu gostei da ideia. Nota 1000. Que maravilha. Agora chegou a minha vez também, gente, ó.
pera ao gorgonzola. Gente, que contraste, que delícia. Nossa, ele é tão levinha, né? Massinha. Impossível comer um pedaço só. Não é? Aprovado? Nota 1000. Que maravilha! Agora sim, depois dessa pizza maravilhosa, né, Dr. Robertson? A gente vai aí começar o nosso bate-papo. O governo de Minas decretou aí situação de emergência devido ao aumento de casos, né, de síndrome respiratória aguda grave, né? Ele colocou esse decreto de emergência por 180 dias, começou a valer em maio, então segue aí por 180 dias e nada melhor do que receber um especialista que possa traduzir, que esclarecer isso tudo pra gente. O que seria essa síndrome aguda grave respiratória? Como que é? E assim, nesse contexto de doenças de inverno, que é o nosso tema hoje, as pessoas ficam um pouco confusas, né? Porque são tantos sintomas parecidos e às vezes a pessoa subestima e não procura um médico. E aí, depois pode piorar, né? Exatamente. Quando a gente fala síndrome, o que é uma síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas. Então, exemplo, a pessoa está gripada, resfriada. Ela tem coriza, ela tem dor de cabeça, muitas vezes ela pode ter náusea, vômito, mal-estar, mialgia, tosse, que é um dos sintomas mais comuns. O que é mialgia? Mialgia é uma dor muscular. Ah, tá. Então, quando a pessoa sente aquele cansaço, aquele mal-estar, a gente fala mialgia, que são as dores musculares. É um termo médico utilizado para dizer que está com dores musculares. Então, é muito comum que isso aconteça. Então, isso é uma síndrome, que são um conjunto de sinais e sintomas. E ela pode ser causada tanto por vírus quanto por bactérias. Então, Entendi. E muitas vezes é difícil você identificar, a não ser que você faça um teste que é muito específico, você colete o material e envie para grandes centros. Na prática, é claro que os principais, um ou outro, a gente consegue saber. Por exemplo, se é um caso de Covid, você pode fazer o teste de Covid. Sim. Se é um caso de influenza, que é um vírus extremamente comum, que é o que na época agora mais se fala, tem o influenza A e o influenza B. A gente consegue, através de alguns exames, que são os testes do SWAB. O que é SWAB? É aquele famoso cotonete no nariz, que ninguém gosta. Ah, é super desagradável. Exatamente. A gente brinca, a pessoa ri e fala assim, nossa, parece que colocou um cotonete no meu cérebro. Porque é bem desagradável, realmente, você faz o SWAB, o cotonete, você tira um pouco daquele material que fica nas fossas nasais e faz, então, uma avaliação. E quando você fala que é uma síndrome grave, por que grave? Porque geralmente, além destes sintomas que nós falamos, às vezes a pessoa fica muito desidratada, tem queda de pressão, muitas vezes a pessoa precisa até ser internada. Essa síndrome pode levar a uma pneumonia. Pode evoluir dessa forma, então? Pode evoluir. Algumas pessoas, obviamente, em casos mais graves, não em todos, a pessoa pode até ir para um CTI, precisa ser internada. Então, por isso que fala síndrome respiratória aguda grave. A grande maioria das pessoas não vão ter uma síndrome grave. Pode ter uma síndrome gripal, um resfriado. Se você tiver a oportunidade de conseguir detectar qual é o germe, o causador, ótimo, né? Mas nem sempre isso, por exemplo, no serviço público você não consegue. No serviço particular, a pessoa consegue fazer pagando, né? Ou alguns planos cobrem. Mas, infelizmente, muitas vezes você trata sem saber o agente etiológico, ou seja, sem saber o causador. E o Estado realmente decretou 180 dias, né, de cuidado. Por quê? Muitas cidades, a nossa e outras, nós estamos tendo muitos casos de gripe. E a pessoa vai, procura o hospital. Quando a gente consegue identificar, obviamente, você começa o tratamento mais precoce possível, mas muitas vezes esse diagnóstico não é tão precoce assim. Por isso já é mais difícil, né? Já é mais difícil. E a pessoa fala assim, é só uma gripe, é um resfriado bobo, eu vou tomar bastante água e vou me alimentar melhor e vou melhorar. Nem sempre, Nem sempre. É claro que isso que a gente gostaria que fosse assim. Ia ser maravilhoso. Né? Você bebe mais água, você descansa mais, se alimenta melhor. É a receita da avó. O que a avó fala? Um chazinho. Um chazinho, fica em casa, descansa. Quando dá certo, ótimo. Agora, nem sempre isso ocorre. E as pessoas têm também muita dificuldade de saber a diferença, por exemplo, de uma gripe ou de um resfriado.
O que seria um resfriado? Eu, por exemplo, não sei a diferença dos Muitas dois. vezes a pessoa trata como se fosse sinônimo. A gripe e resfriado é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. O que é o resfriado? São esses sintomas que nós falamos inicialmente de gripais, porém leves. E que em 2, 3 dias se resolvem. Passou. Passo Uhum. estava com uma dor de garganta, depois eu tive uma coriza leve, tossi um pouco, fiquei em casa, tomei um chá, comi melhor, passou. Durou 2, 3 dias. Isso é resfriado. É um resfriado, é algo leve. Aham. Agora, a gripe são esses sintomas que duram mais tempo, geralmente de 5 a 7 dias ou até mais, e eles não são autolimitados, ou seja, eles não se resolvem sozinhos. Então, Entendi. digamos assim, o resfriado, ele é mais leve e a gripe são esses mesmos sintomas, porém mais aprofundados. A pessoa fica mais debilitada. Entendi. Então, isso seria assim, a diferença entre os dois. É claro que todos os dois causam um Danos, desconforto, sim. ninguém quer, porque quer coisa mais chata do que você ter aí um estado gripal? Aí você fica Nossa. tossindo, aí você está num ambiente, fica todo mundo te olhando, Desanimado também, né? desanimado. Muitas vezes a pessoa falta o trabalho, Sim. né? Não desenvolve as atividades diárias. Então parece algo bobo e inofensivo, mas nem sempre é. Acarreta muitos prejuízos, né? Exato. Se a gente for olhar aí o tempo que a pessoa deixa de trabalhar, o desperdício, né, do tempo. O tempo hoje em dia custa tão caro. É a moeda mais valiosa. O tempo é algo que a gente não compra, poucas não- pessoas têm, você não tem como vender o tempo E não volta mais. e não volta mais. Então, tudo que a gente fala aqui já passou, já foi, a gente não consegue retroagir. Então, o tempo é essencial. Com toda Então, certeza. mesmo que sejam 2, 3, 4 dias parado, a pessoa perde muito. A gente não fala só da parte financeira, a gente fala assim, perde o convívio, o trabalho, às vezes fica todo enrolado. Então, se a pessoa tem um quadro gripal, é claro, se for leve, tudo bem, você pode acompanhar. Mas se você perceber que não melhorou, que está piorando, não hesite em procurar um médico. Nossa, com toda certeza. E aqui, falando sobre, né, nesse contexto, a gente foi relatadas algumas mortes, né, com a síndrome aguda grave. Mas quais seriam os motivos? Será que é só mudança de temperatura? Porque parece que nas outras épocas do ano não se fala muito disso. Ou tem mais coisas? Quando a pessoa tem uma síndrome gripal, essa síndrome gripal ela pode causar um processo inflamatório sistêmico. O que significa isso? Não ficar somente nas vias aéreas. A pessoa pode ter uma inflamação da musculatura, por isso sente muita dor. Pode ter inflamação até do coração. Pode ter inflamação do sistema nervoso central. Nunca ouvi falar dessas. Então, quando você tem um quadro mais grave e esse quadro se generaliza, tudo piora. E não somente causa sintomas respiratórios. Os sintomas respiratórios até são fáceis de entender pelo seguinte. Por exemplo, o brônquio. O brônquio é um cano que leva o oxigênio para os pulmões. Esse cano, quando ele se inflama, o calibre dele diminui. Então, o ar ele passa com mais dificuldade. Então, a pessoa sente o quê? Cansaço, falta de ar, Sim. o peito pode chiar, que a gente fala assim que é crise de sibilância, parece que tem uns gatos dentro do pulmão, assim que a pessoa diz, olha, parece que eu estou sempre cheio de gatos dentro do pulmão. Porque ele chia, ele fica cansado. Então, o que acontece? Essas síndromes gripais, elas podem se generalizar. E quando você tem esse processo inflamatório dentro da sua via aérea, o calibre diminuiu, as secreções elas se acumulam. E elas ficam secreções não tão viscosas, elas ficam mais, digamos, endurecidas, mais grossas. Entendi. Isso fecha o calibre de muitos brônquios. Forma-se, então, as pneumonias. A pessoa pode evoluir para uma insuficiência respiratória. E se esse vírus ou bactéria ganhar a corrente sanguínea, ou seja, ultrapassar ali os alvéolos, que são as estruturas dentro do pulmão, onde ocorrem essas trocas gasosas, pode até virar uma sepse. O que é sepse? É uma infecção generalizada, que ganhando a corrente sanguínea pode chegar em qualquer órgão. Então, por isso que é grave. Meu Deus. Começa com uma gripe, parecendo uma gripe, às vezes é um vírus ali, uma bactéria, nós temos vários vírus, nós vamos citar alguns aqui, por exemplo, o vírus da influenza, nós temos o vírus da influenza A, o vírus da influenza B, vários outros subtipos de vírus, nós
nós temos também um vírus que é o vírus sincicial respiratório. Nunca ouvi falar também. É um vírus assim comum, que não se falava tanto dele há um tempo atrás. Começaram a falar desse vírus novo bem depois na época da Covid. Sim. Por quê? Na época da Covid eles foram estudar que vírus causava e eles viram que esse vírus estava presente em muitas daquelas pessoas que faleceram, além do próprio vírus da Covid. E foram estudar e falaram assim, nossa, esse vírus que está presente, ele deve causar muitas comorbidades. O que é isso? Muita doença, porque várias pessoas que morrem têm esse vírus. Uhum. Que eles fizeram um painel, sorológico, um painel virológico. E aí eles falaram o seguinte, vamos desenvolver uma vacina. Esse vírus já era antigo, Sim. já cometiam crianças, não é um vírus que foi descoberto agora. Uhum. Porém, não se sabia da gravidade dele. Uhum. E aí eles desenvolveram uma vacina que é muito utilizada hoje em dia, que geralmente a gente preconiza que os idosos acima de 60, 65 anos tomem, mas isso não significa que pessoas mais jovens não possam tomar. Entendi. E essa vacina, principalmente do vírus sincicial respiratório, a gente brinca que é um capacete. Eu dou sempre essa expressão. Por quê? Quando as pessoas nos procuram, eles falam assim, doutor, eu tomei vacina, não adiantou nada. Eu fiquei gripado do mesmo jeito, eu não entendo. Eu falo, adiantou sim, a senhora não está viva, está aqui. Deu certo. Se tivesse morrido, fosse uma consulta mediúnica, aí tudo bem, né? Está recebendo uma entidade aqui. Porque Sim. as pessoas acham que uma vez vacinadas, nunca mais elas terão doença. E não é bem assim. Aí eu dou o exemplo do capacete. Você tem uma moto, compra o capacete, é obrigatório que você utilize. O fato de você usar um capacete significa que você não vai morrer caso você caia da moto? Claro que não. Não. Diminui a chance do óbito, mas se você estiver a 300 por hora, não tem capacete que segure. Verdade. A vacina tem o mesmo mecanismo. O que é? Ela te capacita e ela diminui o risco de você morrer por aquela doença, mas não significa que você não possa contraí-la. Então, se você tiver uma gripe, um resfriado, uma pneumonia, o que seja, ela vai ser mais branda. Uhum. Então, ele diminui o risco de mortalidade, mas não significa que a pessoa não vai ter a doença nunca mais. Então, isso é importante a gente frisar e deixar bem claro, porque a maioria das pessoas pensa, não vou me vacinar, porque eu me vacinei e fiquei doente. Se fosse assim, era só criar vacinas para tudo que era tipo de doença, ninguém morreria mais, não ficaria doente. É verdade. Então, esse exemplo é muito importante para quem está em casa nos ouvindo agora, que incentive o idoso, ou mesmo a criança que precisa tomar vacina, porque depois da Covid... Existe uma resistência das pessoas para vacina. Existem. Principalmente até aquelas vacinas mais antigas, as pessoas têm medo. A gente entende, compreende, porque na época da Covid, a mídia ficou muito em cima dessa questão de vacinar, não vacinar, quem vacina quem morreu, o quem não vacinou. E aí a pessoa fica com aquela mente atordoada. E claro que existem informações verdadeiras e outras que são falsas. E como muitas vezes as pessoas não conferem as informações, existe uma frase, né, que é antiga, que diz o seguinte, que uma mentira contada várias vezes, com o tempo se torna uma verdade. Se você comer manga com leite, não coma, você vai morrer. É verdade, hein? Na época da escravidão. Muito disso. Quem inventou isso? Olha que maluquice. E outras coisas, por exemplo, não coloca o pé no chão frio não, que você vai ter uma pneumonia. Não é bem assim. Ou se você pular numa piscina, cuidado, você pode ter uma congestão e morrer. Na hora. Então, são mentiras que são contadas, nós vamos repetindo e aquilo se torna uma verdade, uma falsa verdade. Então, em relação às vacinas, é justamente isso. Então, as pessoas, infelizmente, muitas delas têm medo, não querem se vacinar, deixam de se vacinar, e aí as doenças vão se espalhando. Mas hoje em dia nós temos, então, vacinas para influenza, nós temos vacina para o vírus sincicial respiratório. Infelizmente, a do vírus sincicial respiratório é uma vacina ainda cara. Não é do SUS ainda. E o SUS não distribui. Então, a pessoa tem que comprar. Mas eu digo sempre que a vacina é um investimento. Às vezes você compra um celular caro, paga lá 5, 10 mil reais, acha que foi um grande investimento. E realmente é. É bom ter um celular muito legal. Mas é uma vacina de 1.000 e poucos reais, a pessoa não quer tomar. Compra uma bolsa de, sei lá, de 1.000, 2.000, financia em 10 vezes e compra aquela bolsa. Na hora que vai tomar uma vacina, não seja ela qual for, não quer gastar. Então a gente tem que saber o que realmente é válido.
Sim. Às vezes nós damos valores para algumas coisas que não deveríamos dar e outras que são importantes. Eu falo o seguinte, às vezes um neto quer dar um presente para a avó. Eu quero dar para minha avó, sei lá, um presente caro. Às vezes a avó não vai nem usar. Compra uma roupa lá, a avó guarda a roupa. Não usa. Eu sei de experiência própria que a minha avó era o seguinte, ela guardava tudo. Você dava um presente para ela, uma roupa. Vó, cadê aquela roupa? Tá guardada, vó, é para usar. Nunca vi ela usando. Aí ficava lá no armário e nunca usava. Aí um dia eu falei assim pra ela, vó, vou te dar um presente. Ela falou assim, qual é? Uma vacina. A avó falou assim, vacina? Isso é presente que se deu? Eu falei, sabe por quê, vó? A vacina a senhora tomando vai evitar uma pneumonia e até mais barato do que um outro presente mais caro. A senhora vai tomar porque a gente vai levar, nós vamos saber que a senhora vai ficar bem, eu tenho certeza que vai te trazer bem. Presente bem gasto. A roupa eu dava outro presente para ela, não usava, guardava tudo. Falava assim, guardar para quê? Né? A gente tem que usar. Verdade. As pessoas mais antigas, assim, tinham esse hábito, que eu acho que sofreram muito, era outra época, então elas tinham muito medo de perder as coisas, né? Sim. E muitas vezes elas guardavam tanto e aquilo ficava para uma ocasião especial que nunca chegou, né? Essa ocasião nunca chegava e a pessoa ficava lá. Então eu digo sempre, se você quer dar um presente para sua avó, dê uma vacina. Ótimo. Que com certeza talvez ela não tenha tomado ainda e vai ser um presente que vai trazer uma proteção a ela. Sim, então uma das formas mais eficientes de prevenção aí que estão disponíveis, a maioria delas, né? Exatamente. É claro que não existem vacinas para todas as doenças, mas para as principais, as que causam maiores assim, riscos de morte, existem. Então, se a pessoa se vacinar, é claro que nada é 100%. Às vezes as pessoas me questionam e falam assim, mas eu tinha uma vizinha que tomou a vacina da Covid, ela caiu dura no chão e morreu. Sempre tem uma história, Sempre tem. né? Pode ocorrer isso? Pode, gente. Nenhuma vacina é 100%. Nada na vida é 100%. Me diga algo que seja 100%. Não Fala tem. as únicas coisas que resistem. Só Deus e olha lá. Deus e algumas coisas. Por exemplo, as pirâmides do Egito, que ninguém nem sabe como elas foram construídas. Estão de pé lá até hoje. De pé há mais de 5.000 anos. Né? Então ninguém sabe. Falam até que foram os alienígenas, porque eu já ouvi essa teoria. Ninguém consegue explicar tamanha eficiência e como pode estar de pé. Agora, tirando as coisas normais, nada sobrevive ao tempo. Não. O tempo é implacável. Então, o que eu quero dizer é isso, que as pessoas precisam se conscientizar. As pessoas precisam saber que as vacinas tratam. E falando, né, que a gente estava falando que as pessoas tomavam a vacina, algumas morreram. Pode acontecer de uma pessoa tomar uma vacina e morrer? Pode. Como você pode tomar um remédio simples, ter uma reação e morrer. Isso pode ocorrer com qualquer remédio. Aí eu dou outro exemplo, a pessoa vai a um dentista. Ela pode retirar um dente e morrer na cadeira do dentista? Pode. Mas isso não é extremamente raro. E eu não conheço ninguém que tenha morrido numa cadeira de dentistas. Mas pode acontecer. Pode aplicar uma anestesia, ter um choque anafilático e morrer. Mas isso é muito raro. Então a gente não pode se basear na exceção. Exatamente. A gente tem que basear na maioria. Olha quantas vidas a vacina salvou. Na Covid mesmo. Se mesmo. salvou 1 milhão e um morreu, já foi válido. É claro que a gente não quer perder ninguém. Esse um que morreu, para a família, é 100%. Claro. Óbvio, a gente não queria que isso acontecesse. Mas e os outros que viveram? Então a conta tem que ser baseada no positivo. Porque se for assim, você não toma remédio nenhum. A tal pessoa tomou remédio X e morreu. Mas esse remédio é o mesmo remédio que salvou a vida de milhares. Verdade. É claro que, infelizmente, um ou outro vai ocorrer. A gente anda de avião para cima e para baixo. Uma hora ou outra não cai um avião. É triste, morre todo mundo. Né? Mas se você for assim, você não viaja mais. Não, o avião pode cair. Você tem que se basear o quê? A maioria das pessoas que viajam, o avião não cai. É um dos meios de transporte mais seguros que existem. Verdade. Então, se você se basear naquele um avião que caiu, você nunca vai andar de avião. Se você se basear numa pessoa que tomou vacina e, porventura, seja ela qual for, de Covid ou não, ou um remédio, ninguém tomaria remédio nenhum. Não é à toa que remédio chama droga. Né? Você compra o remédio onde? Na drogaria. Nossa, muito boa a explanação. Drogaria. Drogaria vende droga. É droga lícita que paga imposto. Mas é uma droga. E toda droga pode ter efeitos benéficos e maléficos. Ônus e bônus, né, doutor? Exatamente. E vacinas, a gente tem que pensar da mesma situação. Eu dei esse exemplo naquele podcast que a gente fez
da outra Da vez. ponte, né? Da ponte, né? Aham. Quem não ouviu, eu gosto de repetir. Ele é ótimo esse A gente exemplo. brinca o seguinte, suponhamos, eu vou repetir o exemplo, né? Que tem um exército correndo atrás de você. Tem um rio, naquele rio lotado de crocodilos, e uma ponte velha. Existem 3 alternativas, ou melhor, 4. Uma, ficar esperando o tempo passar, o crocodilo vai sair d'água, vai te comer, ou o exército vai te pegar, você vai ficar parado, você vai morrer de qualquer maneira. Ou você pode pular no rio, o crocodilo te come, ou você pode ir na ponte velha para tentar passar do outro lado. Aí chega a pessoa e fala assim, mas se você vai nessa ponte velha, ela pode cair. Pode cair, mas é a única alternativa daquele momento. A alternativa mais sábia é ir na ponte. Se ela cair, que pena, o azar. Mas você tentou sobreviver, você lutou pela sua vida. Perfeito. Se você ficar, o exército vai te pegar. Se você pular no rio, o crocodilo vai te comer. A ponte é velha, eu tenho garantia de que eu vou chegar do outro lado? Não. Então, as vacinas, como exemplo, a vacina da Covid foi assim. Era uma ponte velha, era uma ponte que ninguém sabia onde é que iria dar. Não existia outra alternativa, mas naquele momento era a alternativa mais inteligente. Tem razão. Não existia uma outra fórmula. Tem um helicóptero, eu vou te colocar aqui e te encaminhar para o outro lado, tudo bem? Mas se eu não tenho isso... mas tal pessoa passou pela ponte e morreu, mas um monte passou por ela e chegou no seu destino final, que é do outro lado. E viveu, e deu tudo certo. Então, são assim, explicações que eu dou quando a pessoa vai no consultório, para que as pessoas entendam a dinâmica, porque eles ficam pegando o ponto negativo das coisas. Então, se você pegar o ponto negativo de tudo que é doença, você não vai se tratar. Então, De nada. De nada. Então, você vai ficar parado e vai esperar o quê? Ao acaso. Então, essas explicações são boas para que as pessoas tenham um pouco de discernimento para saber qual é a saída. Eu falo assim, a saída mais inteligente ou a saída menos burra. Por que menos burra? Porque ninguém sabe de nada. Né? A gente está aprendendo com as doenças. E nós estamos aprendendo até com a Covid, até hoje. Sim, né? Porque ela não foi erradicada, ainda tem muitos casos. Né? Ninguém sabe por que surgiu, como que foi. Tem várias especulações, não sabe até hoje se é uma doença trombogênica, que é uma doença que causa trombose. Então, ficam aqueles estudos, mas isso nós vamos saber no futuro. Sim. Talvez daqui a 50 anos, né, se nós estivermos vivos lá, vai falar assim, nossa, quanta coisa que eu falei que depois a gente viu que não era real. Sim. Aprendemos. É o que tem no momento. Quando você não sabe, você vai aprender. Então a gente tem que se redimir. O que eu falei no passado era errado? Pode ser que seja. A gente vai descobrir no futuro. Lembra do HIV? Todo mundo falava assim, olha, não encosta na pessoa não, você vai pegar HIV. Não beija a pessoa na boca não. Nossa, não senta no banheiro. Eram coisas absurdas que todo mundo tinha medo. Isso em 1983, pouco tempo atrás. E hoje em dia a gente fala assim, gente, como eu pude acreditar nisso? Que babaquice, que bobeira. Como as pessoas acreditavam? Ninguém sabia. Todo mundo tinha medo. Se o pernilongo te picar, cuidado. Se picar uma pessoa com HIV e te picar, você tá morto. Vira um monte de balela. E às vezes médicos falavam isso. Por que eles falavam isso? Eles não sabiam. Se a gente pegar um vídeo de 40 anos atrás, já fala assim, meu Deus, quanta bobeira foi falada. Talvez no futuro a gente tenha que se redimir e falar, realmente falei isso, naquela época era o que a gente sabia, não havia outra alternativa, erramos. Mas evoluímos. Evoluímos e aprendemos. A gente tem que aprender, a gente aprende com acerto e com erro. E geralmente o erro faz a gente evoluir muito mais do que o acerto. Então, tomara que estejamos certos e que no futuro a gente tenha visto que a gente não errou tanto, né? Vamos torcer para isso. Vamos torcer para isso. Varginha Online é o primeiro portal de notícias da cidade. São 25 anos informando com liberdade, imparcialidade e credibilidade. As principais notícias de Varginha e região você acompanha no Varginha Online. Siga no Instagram, @Varginha Online, ou acesse já o site varginhaonline.com.br. B. Silva Fotógrafa, uma profissional que conecta fotografias com arte e eleva sua confiança em si mesmo. Além de gerar lindos registros para se lembrar no futuro, ela é especialista em fotografia de família, ensaios autorais e realiza um excelente trabalho com fotografias para posicionamento profissional. Conte com o olhar diferenciado da B. Atendimentos em Varginha e região. Agende já a sua sessão
pelo telefone WhatsApp 359-8889-1603. Confira o portfólio de trabalhos no Instagram, @bsilvafotógrafa, e prepare-se para se emocionar. Doutora Lívia Regina Teilacker, Reumatologia e Clínica, e Dr. Robertson Rodrigues Pereira Júnior, Pneumologia e Ticiologia, atendendo na Rua Delfim Moreira 324, primeiro andar no centro, aqui em Varginha. Entrada 2, estacionamento na Praça Matheus Tavares, número 140. Telefone de contato é o 35 3015 4429. Siga no Instagram, @Lívia_Teilacker e @R. Rodrigues Pereira Júnior. Mas aqui, suas explicações são muito claras, doutor, é muito legal. Enquanto você contava as histórias, eu lembrei daquele dia que você participou com a gente lá no MEX, e muitos comentários da plateia foi justamente essa, é a facilidade que você tem para contar os casos e essa linguagem acessível. Parabéns, viu? Que as pessoas se conectam e entendem muito mais, né, sobre esses casos e, claro, vai refletir aí na nossa saúde. Eu tenho uma outra dúvida que eu acho que é dúvida de muita gente que está assistindo também. Qual que é a diferença de pneumonia para bronquite? Pneumonia é uma situação em que o seu pulmão se inflama e junta secreção. E aquela região fica como se fosse um catarro dentro dos alvéolos. Alvéolos é como se fosse um saco de... Eu dou um exemplo assim, uvas. Suponhamos que cada uva seja um alvéolo. Em cada uva há aquela troca gasosa do oxigênio e gás carbono. O que acontece? Essa uva ela fica cheia de secreção. Então, dá uma consolidação. E aí fica uma região lotada de secreção que não tem troca gasosa. Isso é uma pneumonia. Bronquite é uma outra doença. Brônquio é um cano que leva o oxigênio até o saco de uva. Então, se esse brônquio se inflama, você tem a bronquite. O que é a bronquite? A inflamação do brônquio. Então, o calibre diminui, vai menos ar, a pessoa fica cansada com falta de ar. A bronquite já tem várias causas. E a bronquite se caracteriza pela tosse crônica. Então, toda pessoa que tosse, ela tem bronquite. Por exemplo, a pessoa fuma, um fumante. Se tem uma tosse crônica, ele tem bronquite. Uma pessoa que tem refluxo, que é isso? O suco ácido do estômago sobe e cai no brônquio e provoca tosse, ele tem bronquite. Tem bronquite psicológica, por exemplo. Às vezes a pessoa fica muito tensa, se sente apreensivo. O brônquio pode fechar por excesso ali de hormônios, de catecolaminas, causa um broncoespasmo. E tem a bronquite também, que é vinculada à asma, que é outra doença. Bronquite é uma doença, a asma é outra. Mas só para vocês entenderem. E aí acontece o quê? Pneumonia é uma infecção que pode ser viral, pode ser bacteriana, pode ser fúngica. Precisa muitas vezes, quando é uma pneumonia bacteriana, entrar com os antibióticos. Já a bronquite, existem mecanismos e remédios que nós utilizamos, que a gente pode utilizar na forma de bombinha inalatória, por exemplo, que você faz o quê? Você dilata o brônquio. Você faz com que aquele brônquio aumente o calibre e a pessoa passa a respirar melhor. Entendi, mas a pneumonia ela é mais grave do que a bronquite. Existem tipos de bronquite muito graves também, mas a pneumonia, digamos assim, é uma outra entidade, uma outra doença que geralmente é mais grave do que a bronquite, sim. Entendi. Geralmente é. Muito se fala também, doutor, sobre a questão da imunidade, principalmente pós-Covid. Nossa, você tem que cuidar da sua imunidade, a imunidade alta, você evita doenças, tarará, tarará. Muito se fala, muito se dá 1000 receitas na internet, mas a gente vê que na prática pouco ou quase nada se faz. Então, assim, é bom ouvir de um médico que possa esclarecer para a gente se realmente existe e quais são as mais ideais maneiras de se cuidar da imunidade, tendo em vista uma melhor saúde, claro, ninguém quer ficar doente, mas acontece, mas com uma imunidade mais alta é mais difícil, né? É claro que a imunidade estando boa, né, a sua defesa estando boa, você consegue combater a maioria das doenças. Mas quando há uma quebra dessa barreira, seja ele por qual motivo for, uma doença crônica, um estado mental, porque a mente coordena o corpo todo. Mente sã, corpo são. Essa frase é muito antiga. Então, o que significa isso? O cérebro, ele rege tudo. Né? Não tem aquela expressão que o pessoal brinca o seguinte,
cabeça, como que é mente, cabeça do diabo, como que é mesmo? Mente vazia, oficina do diabo. Isso, oficina do diabo. Porque se a pessoa fica ali imaginando só coisa ruim, pensamento ruim, com o tempo, o que você pensa materializa na forma de doença. É isso, verdade. Ai, eu acho que eu tô passando mal, tô com uma dor, eu acho que eu estou infartando. Às vezes a pessoa não tem nada, tá ansiosa. Acaba infartando, porque gera um processo inflamatório ali, as coronárias se fecham. Nossa, eu tô com uma dor imensa na perna, não sei o que. Daqui a pouco a pessoa às vezes está com alguma doença mais grave. Gera, às vezes, doenças imunológicas, reumatológicas. Muitas doenças reumatológicas, por exemplo, lúpus e outras doenças, né, reumatológicas, às vezes são geradas por pensamentos ruins. Ah, mas como que você prova isso? Na realidade, a ciência vem evoluindo e vem mostrando isso tudo. Às vezes, pessoas têm doenças gravíssimas que você fala assim, meu Deus, como essa pessoa está de pé? E a pessoa está ali, de pé e respirando, porque ela tem aquela vontade de viver. Isso faz uma diferença enorme. E acontece isso. A imunidade tem a ver, claro, com a alimentação, com as boas práticas de saúde. Se a pessoa está muito obesa, a obesidade leva a um processo inflamatório. Se a pessoa não se alimenta bem, tem deficiências de vitaminas, isso contribui para ter uma imunidade mais fraca e ter mais infecções. Se a pessoa não pratica esporte nenhuma, é uma pessoa sedentária, o corpo também padece. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a imunidade é um tripé, que é o que? Alimentação, cabeça boa e prática de exercício físico. Ah, mas eu faço isso tudo e mesmo assim eu fico muito gripado, resfriado. É claro que você tem que investigar. Às vezes você tem alguma doença que não foi descoberta ainda que precisa ser tratada. Só que a gente vê na prática o seguinte, que a pessoa acha, se eu tomar um monte de vitamina, um complexo de sei o quê, eu não vou ficar doente. E não é bem assim. Porque se fosse assim, você dava um monte de vitamina, ninguém morreria, ninguém teria doença nenhuma. Se você tem um déficit de vitamina e repõe a vitamina, ótimo. Exemplo, vitamina D, que tem a ver com imunidade, doenças diversas. Se ela estiver baixa, aumenta-se o risco de adoecimento. Então você faz uma reposição. Mas às vezes você vê que a paciente já está com a vitamina D lá nas alturas, ela quer ainda continuar tomando. O organismo ele é inteligente. Se você toma em excesso, ele não vai guardar, ele vai jogar fora. Não serve, tchau. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu estou tomando vitamina C, vitamina B, D, há não sei tantos anos. E às vezes está lá nas alturas, ele está jogando dinheiro fora. E aí ele coloca na cabeça o quê? Não estou protegido, que eu estou tomando um tanto de remédio, então eu estou encapsulado. Ele já coloca na cabeça que está bem. A mente dele faz uma proteção. Será que é o remédio? Gente, tá blindado. É, ué. Cabeça é tudo. Que legal. Se você acreditar, não vou ficar doente, vou me curar, estou tomando um remédio, eu brinco assim, a pílula do Frei Galvão. Se você acreditar na pílula do Frei Galvão que ele vai te curar, ele te cura. Será que foi o Frei Galvão que fez o milagre? Não falando contra ele, pode até fazer. Né? E tomara que faça e continue. Mas será que não foi o seu pensamento que mudou? Será que não foi você acreditar? Isso é a fé. A fé você pode ter no Frei Galvão, em Deus, num santo, mas a fé te faz o quê? Mover montanhas. Então você pode se curar, entre aspas, através da sua fé. Não estou aqui desmistificando, falando que a pessoa não tem que acreditar. Claro, eu acredito em Deus, eu rezo, peço proteção, mas a gente tem que pedir para a gente ter uma mente boa também. Porque se você pede para ter uma mente boa, a maioria das doenças vão chegar perto de você. E se chegar, você vai estar preparado para combatê-la. Porque a doença é inerente à vida. Né? Todos os que estamos doentes, todas as pessoas que estão vivas, em algum momento vão ficar doentes. Nós não somos infalíveis. Né? A única certeza que a gente tem na vida é a morte. É triste a gente dizer isso, mas é a realidade. Então, em algum momento, alguma doença virá. Mas como você vai suportar a doença e combater a doença é que é o grande diferencial. Porque a doença vem para todas, a idade chega para todos. Só que cada um reage de uma maneira. Cada um reage, né? Eu tinha um professor meu excelente que ele falava assim, olha, todas as pessoas ao morrerem, se não morrer de acidente, AVC, infarto, morre de câncer. Aí todo mundo, como assim? As nossas células vão envelhecendo. Conforme ela vai envelhecendo, ela vai se multiplicando de forma errada. Em algum momento, em determinada idade, alguma célula de algum local, pele, próstata, qualquer, um pulmão, ela se multiplica errado e aquela célula é uma célula maligna. E ela vai crescendo.
É como se fosse aquele gremlin dos filmes de antigamente. Quem for aí da década de 80, 90, eram os monstrinhos que eram os ETs, que eles chegaram de outro planeta e vieram pra cá, e aí você matava aquele bichinho feio, ou bonitinho, não sei, não me lembro ao certo, apareceu um monte. Então a célula cancerígena é isso. Agora, por exemplo, se você tiver uma boa alimentação, se você praticar esporte, se você tiver um pensamento positivo, o seu sistema imunológico estiver bom, ele consegue combater aquela célula do mal. Agora, se ele estiver debilitado, aquela célula se multiplica. Olha só. E aí é câncer mesmo. Aí você vai morrer de câncer. Por quê? Ninguém morre de velhice. Ah, morreu de velhice. Pode até não ter descoberto a causa. Fala de causas naturais. O que é causa natural? Provavelmente algum tumor que não foi descoberto ainda, ele cresceu, obstrui. Entendi. Um órgão para de funcionar. Uhum. Aí você não sabe o que é, morreu de idade. Se fosse assim, então chegava, sei lá, 100 anos, desliga o botão. A pessoa morreria? Não é assim. E tem gente com mais de 100 aí. O meu avô, por exemplo, morreu no início do ano agora, com 100 e tantos anos. Meu avô ia fazer 105 anos. Olha 105, que bênção. e morreu lúcido. E eu me lembro muito bem ele falando assim, o pessoal triste, obviamente, né? Ele falou assim, gente, eu já vivi demais. Eu não tenho como ficar para a eternidade. Tem que se libertar. Eu falei assim, gente, olha com esse Que cabeça, né? Que cabeça. Uhum. Tipo, você não tinha medo nem da morte. Então, era uma pessoa tão à frente do tempo. Meu avô com 100 e tantos anos, digitando no computador as coisas, baixando música. Foi pleno, então, hein? A gente brincou que o meu avô viveu desde das guerras todas, as pandemias todas, né? E conseguiu visualizar e ver tudo. Então, olha que interessante, né? Ele era de 1920? A gente está em 25, né? Pensa bem, ele viveu praticamente tudo. Passou tudo aí. A queda da Bolsa de Nova York, Primeira e Segunda Guerra, Holocausto. Pós de gripe espanhola. Ainda pegou Covid também. Na época e não morreu de Covid. Pandemia, Tanto é que eles fizeram uma entrevista, a IPTV fez uma entrevista com ele há uns 3, 4 anos atrás, ele com 100 e tantos anos, digitando, pesquisando as coisas, né, no computador e falando sobre a pandemia, né? Aí perguntaram, o senhor tem medo de morrer? Ele falou assim, olha, morreu uma hora, vamos todos. Se for de Covid ou outra coisa, uma hora eu vou. Mas não tinha medo de nada. E a mente, assim, cabeça ótima. Por isso que eu falo, cabeça boa move montanhas. Nossa, que dica de ouro essa sua. E dá até para fazer um super corte que vocês vão acompanhar aí. Fala espetacular. Agora nós vamos fazer uma pausa no nosso bate-papo para o Momento Imobiliário com Terra Brasil Negócios Imobiliários. E hoje a Márcia Araújo vai falar para a gente sobre o que é importante para os interessados em comprar um imóvel, façam antes de iniciar essa busca. Quando você faz a opção por comprar um imóvel, que seja o seu primeiro imóvel, que seja o seu segundo imóvel, que tem ali uma vontade, um desejo, aí essa fase que antecede as etapas, ela é um pouquinho mais longa, sim. Uhum. Você tem que se preparar ali junto com a outra pessoa que vai comprar com você, se você não for comprar sozinho, alinhar as expectativas. O que vocês querem, qual tipo de imóvel, o que não é negociável, por exemplo, não é negociável uma vaga só, a gente precisa de 2 vagas de garagem. Não é negociável apenas uma suíte, precisamos de 3 suítes. Então, essas fases são muito importantes dentro de um processo de compra e venda. Após isso, procurar um profissional qualificado ou uma imobiliária qualificada para dar essa segurança e essa assessoria de compra e, a partir disso, começar a fazer as visitas nos imóveis que esse profissional adequadamente vai escolher para você, de acordo com as características que você colocou ali para ele, que são importantes na compra. Maravilha, super explicado, hein? Quem quiser saber um pouquinho mais de informações, como que faz? Pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, @Terra Brasil Imobiliária, ou pelos nossos telefones que estão disponíveis também no nosso site e nas redes sociais do Instagram, do Facebook, ou então nos fazer uma visita, tomar um cafezinho com a gente. Nós estamos localizados ali na Alberto Cabre, número 380, na Vila Pinto. Docemente Cacau, chocolateria artesanal aqui em Varginha. Sabor intenso e marcante, menos industrial e mais
mais natural, menos ingredientes e mais cacau. Uma verdadeira delícia. A Docemente Cacau traz barras artesanais feitas direto da semente do cacau e com muito cuidado em cada detalhe. Peça já o seu pela loja online docementecacau.com.br ou pelo telefone WhatsApp 359-8472-9654. Siga no Instagram, @docementecacau. Agora, que é a sua especialidade, e eu lembro muito bem na entrevista passada que você falou que é muito difícil detectar alguma coisa no pulmão porque não se manifesta, mas qual que é o segredo para um pulmão saudável? Olha, existem alguns segredos, né, básicos que a maioria da população sabe, mas muitas vezes não segue. Um deles, por exemplo, o pulmão, eu brinco sempre, tudo que começa com P não presta. A gente já falou isso também no podcast anterior. Foi né? verdade. O que acontece? Pulmão e pâncreas, eles não costumam dar sintoma. Então, se você for esperar ter um sintoma para procurar um médico, quando você procurar, você já está numa fase muito avançada de uma doença. E quando esses sintomas vêm, muitas vezes esses são sintomas muito sutis, que a pessoa às vezes nem dá muita importância. Uma tosse crônica, uma tosse, escarrei um pouquinho de sangue, isso daí é porque eu fiquei gripado. Toma uma pastilha só e acho que toma resolve. mel que melhora, entendeu? Vai andar, faz uma caminhada que vai resolver, porque a pessoa vai respirar melhor e a pessoa vai deixando e não procura o médico. Agora, tem algumas receitas de bolo que a gente fala que a gente sabe que não vai dar bem. Por exemplo, fumar. A pessoa que fuma, ela está pagando um preço alto. Quem fuma é como se fosse um agiota. Já viu a agiota perdoar a dívida? Mas nunca. A agiota te empresta R$100, fala para você pagar quando e como quiser, depois ele bate na porta da sua casa e vem cobrar. Que é 500. Não, é que é 1.000, 10.000, 100.000. Isso Mas eu peguei só R$100. Olha, não interessa, o tempo passou, vem cobrar, mas eu não tenho como pagar. Vai pagar, de alguma maneira você vai pagar. É mesmo, Existe a agiota que perdoa a dívida? Nunca vi. Jamais. Então o cigarro ele não perdoa. Então, em algum momento ele vai te cobrar. Seja daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, e a pessoa fica naquela ilusão, não estou sentindo nada. E sempre se baseia na exceção. Meu vizinho fuma há 60 anos, está ótimo. De pé. Tá de pé. Eu falei assim, mas eu conheço 1 milhão de pessoas aí que já estão debaixo da terra porque fumaram. Então você vai na exceção de 1 e aquele 1 milhão você não leva. Porque você tenta justificar as suas doenças ou essas alterações baseado em um que deu certo, né? Então, não fumar seria uma ótima dica. E quem fuma, parar de fumar. Porque nunca é tarde para parar de fumar. Isso que eu ia te perguntar, é possível a pessoa fumar 50 anos, parar ainda, ter uma qualidade de pulmão? Sim, porque às vezes o que acontece? É claro que o pulmão dele já tem uma certa debilidade. Não é um pulmão de quem nunca fumou. Mas se ele não tiver ainda desenvolvido alguma doença grave, nunca é tarde para parar de fumar. Bom e saber. O risco vai diminuindo ao longo do tempo. Nunca chega a zerar. Mas quanto mais tempo passar sem fumar, melhor, né? Exato. Outra dica também, algumas profissões. A gente sabe também que 1 hora não vai dar tão certo assim. Vou dar um exemplo. Uma cabeleireira, que é uma profissão extremamente comum. Lida lá com formol, aqueles produtos todos. Às vezes não usa uma máscara. Fica trabalhando lá 30, 40 anos com aquilo. 1 hora o pulmão vai sofrer. Também isso? Porque ela pode inalar o formol, aquelas substâncias todas, e aquilo vai para o pulmão, pode fazer mal. Uma manicure que fica lá o tempo todo mexendo com acetona, aqueles produtos todos, ficar ali bem próximo da mão e inalando e cheirando. 1 hora vai dar problema. Fogão a lenha também? Fogão a lenha, com certeza. Fogão a lenha é como se a pessoa fumasse. Apesar da comida do fogão a lenha ser a melhor que existe, sonho. É uma delícia, para quem inala aquela fumaça, é como se ele fumasse mesmo. Então, também dá problema. Outras profissões, por exemplo, um pedreiro, imagina mexendo com aquela areia, terra, cal, tinta, thinner, ele inalando aquilo tudo, e anos, em algum momento vai dar problema. Então, se você evitar, mas essa é a minha profissão, eu não sei fazer outra coisa. Utilize, então, no mínimo uma máscara. Não é nada 100%, mas já vai ajudar. Sim. Os EPIs, né, que são todos aqueles instrumentos que as empresas devem fornecer para que a pessoa tenha uma precaução. Ou se você trabalha por conta própria, compre. Claro. Né? Assim, não é nada caro, é algo que você possa utilizar. Então, se você tiver esses cuidados com os pulmões, com certeza
melhora. Por exemplo, eu trabalho num local, tenho ar-condicionado lá, ninguém nunca limpa. Às vezes ali é cheio de fungo, bactéria. Nossa, Então, terrível. é necessário que faça uma limpeza daquilo. Uhum. Né? O carro, quase ninguém liga para isso. Às vezes você está andando de carro, tem um carro há 5, 6 anos. Nunca, às vezes, limpou todo o filtro. Uhum. Aí aquele filtro está lotado de bactéria, fungo ali crescendo, adoidado. Então são detalhes pequenos que muitas vezes a pessoa não dá importância e que podem, às vezes, evitar de você ter uma doença mais grave. Olha só, então tá aí os segredos do pulmão, hein? Agora a gente vai fazer uma pausa no nosso bate-papo para o momento jurídico com Andrade Costa e Miranda Advocacia. Estou recebendo aqui o Juliano Miranda, advogado. Bem-vindo ao nosso podcast, que coisa boa recebê-lo aqui, viu? Obrigado, Matheus. É um prazer participar desse seu projeto, que é um projeto que já está consolidado aqui na nossa região. E hoje o Juliano vai falar para a gente sobre a recente decisão do STJ sobre cirurgias plásticas. O que é um resultado desarmonioso? Matheus, que tema polêmico e que decisão, no mínimo, estranha. E quando eu me refiro assim, por quê? O STJ recentemente ele entendeu que mesmo que o médico, cirurgião plástico, no momento em que realiza uma cirurgia plástica embelezadora, mesmo que ele não cometa nenhuma imprudência, nenhuma negligência, nenhuma imperícia, se o resultado não ficar harmonioso segundo o senso comum, mesmo assim, o médico poderá ser condenado a indenizar o paciente. Gente, você concorda, Matheus? E eu quero acreditar que todos os amigos aqui que nos acompanham no podcast, o que é um resultado desarmonioso? Eventualmente, para o médico, o resultado ficou absolutamente adequado e harmonioso e o paciente pode entender que não. Essa ideia de desarmonioso, isso é muito subjetivo. Concorda, Matheus? É, porque é muito isso pessoal, é muito né? pessoal. Isso é muito subjetivo. Mas o STJ entendeu que, mesmo que não aconteça imperícia, imprudência ou negligência do médico, ou seja, mesmo que o médico cirurgião plástico não tenha errado na técnica em si, se o resultado ficar, abre aspas, desarmonioso, segundo o senso comum, o que seria isso segundo o senso comum? Segundo o conceito geral da população, segundo a ideia geral das pessoas, esse senso comum e esse resultado desarmonioso, o paciente pode sim pleitear uma reparação, uma indenização junto ao médico. Isso nos remete à seguinte situação: os médicos estão a cada vez mais sendo cobrados aí pela população e isso vai seguramente instigar uma chuva de demandas contra profissionais da cirurgia plástica, os quais devem se resguardar com contratos muito bem feitos, com termos muito bem feitos. Isso, inclusive, já foi alvo de uma pílula jurídica nossa. Sim. Então, o profissional de cirurgia plástica ele deve ficar atento, com documentos muito bem feitos, deixando claro para o paciente essas possibilidades, porque muitas pessoas querem ou têm expectativas exageradas, expectativas inatingíveis, e nós sabemos que a cirurgia, ou a medicina, melhor dizendo, não é uma ciência exata, né, Matheus? Então, eventualmente, isso pode não acontecer. Quero agradecer aí pelo esclarecimento, viu? Foi muito bacana. O agradecimento é nosso, Matheus. O nosso escritório Andrade Costa e Miranda Advocacia agradece pela oportunidade. O nosso escritório, há mais de 20 anos no mercado, nós atuamos principalmente na área do direito médico e do direito da saúde. O nosso escritório está sediado hoje na Praça Pio XII, número 35, em frente à TV Alterosa, aqui em Varginha. E o nosso Instagram, @professor Juliano Miranda ou @Andrade Costa e Miranda Advocacia. Sigam os nossos perfis e também acompanhem aqui o que está no rodapé da tela, o nosso e-mail e o nosso contato telefônico. Será um prazer atendê-los. No CT Growth Treinamentos você encontrará o Krav Maga Caveira, método de defesa pessoal e combate voltado para homens, mulheres e crianças, deixando sua mente e seu corpo mais fortes e defesa pessoal em dia. Em Varginha, na rua Vicente Paulino Martins, número 85, no Parque Boa Vista. Agende já a sua aula experimental pelo telefone WhatsApp 359-8424-9920. Siga no Instagram, @Krav Maga Caveira Varginha MG. Growth Treinamentos, lugar onde você entrega seu corpo para fortalecer o seu espírito de sobrevivência. Eu anotei aqui um tema para a gente trabalhar também,
que eu vi lá sobre fibrose, doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose pulmonar. O que a gente pode falar desses dois temas? São duas doenças distintas, diferentes. Quando a gente fala de DPOC, o que é DPOC? Doença pulmonar obstrutiva crônica. É uma doença que engloba o enfisema, que é causado pelo cigarro, e a bronquite crônica, que nós falamos anteriormente. Olha. E muitas pessoas têm DPOC. E o DPOC, se a pessoa não cuidar, pode até virar uma fibrose. Só que fibrose tem várias causas. O que é fibrose? Fibrose, de uma maneira leiga, assim, para a gente explicar, é o seguinte: o pulmão ele tem uma expansibilidade. Ele funciona como se fosse um balão. Quando a pessoa tem a fibrose, ele tem um endurecimento do pulmão. Entendi. O pulmão passa a não trabalhar de forma adequada. As trocas gasosas não ocorrem. Isso depois da Covid, muitas pessoas vieram a ter fibrose pulmonar. Porque o pulmão, ele tem uma condição em que causa um processo inflamatório dentro dele, e ele então perde essa capacidade de elasticidade, e a pessoa começa a sentir cansaço, falta de ar. Quando você ausculta o pulmão, muitas vezes ele tem uma característica que lembra uma pneumonia sem ser. Às vezes a pessoa come mosca, no sentido de que vai no médico, às vezes o médico não tem essa sagacidade e fala, é uma pneumonia, aí dá antibiótico, aí não melhora, aí vai em outro médico, dá outro antibiótico. E às vezes não vai no especialista ou não faz um exame de imagem, por exemplo, uma tomografia, e aquela fibrose está ali correndo solta e a pessoa não sabe. Puxa. E é extremamente comum a pessoa falar assim, olha, eu já tenho isso há 10 anos, só que ninguém nunca falou para mim. Aí você vê que aquela doença é crônica, está evoluindo e que não houve um diagnóstico precoce e muitas vezes a pessoa perde a possibilidade de um tratamento. E a fibrose geralmente é grave. Existem remédios que são os antifibróticos, mas são caríssimos. A pessoa geralmente tem que entrar judicial para conseguir. E mesmo assim eles diminuem, eles desaceleram a doença, mas não é uma cura, não cura. Eu digo o seguinte, os antifibróticos, eu dou exemplo para o paciente, o seu pulmão é uma locomotiva que está andando a 100 por hora com a doença. Quando você dá esses medicamentos, você desacelera, ele passa a andar a 30, mas ele ainda continua seguindo. E é o caminho que você nunca quer chegar ao final. Poxa vida, hein? Então, se você não utiliza nada, o vagão vai continuar a 100 por hora. Logo chega ali. Mas você entrando com as medicações, você diminui. Dá uma segurada. Dá uma segurada. Então a pessoa ganha sobrevida. Antigamente, quem tinha fibrose do pulmão, existia 6 meses de vida, 1 ano. Falava fibrose, a pessoa já, olha, não tem o que fazer. Hoje em dia existem os antifibróticos. O médico prescreve, às vezes é difícil conseguir, porque tem que entrar judicial, mas hoje em dia em Minas Gerais, que é um dos poucos estados de Minas em que eles estão cedendo os antifibróticos. Que legal. Você preenche um documento que chama LME, que são medicações específicas, e o governo está cedendo uma vez você comprovando que a pessoa tem fibrose. Então, Minas está aí na frente de muitos estados, inclusive estados mais ricos, né? São Paulo ainda não distribuem. Em Minas, que bom que esses tipos de tratamento a pessoa tendo agora estão conseguindo. Que bacana, hein? Aqui, que riqueza de bate-papo, como aprendemos aí hoje com essas dicas maravilhosas, hein, doutor? Obrigado. Nós estamos aqui para isso, né? Para esclarecer. Muito bom. E aí, já encaminhando aí para a reta final do nosso bate-papo, tem algum tema, algum assunto, algo que eu não tenha por acaso te perguntado que você acha oportuno estar nesse nosso podcast? O pulmão em si, ele engloba várias doenças. E uma doença que muitas vezes a pessoa não associa ao pneumologista é a doença do sono. Então a gente costuma falar isso também. É mesmo, hein? Que é a apneia do sono, porque a pessoa pensa em tudo. Pensa em pneumonia, Eu pensa não ia em pensar tosse, em pulmão. mas nunca ninguém pensa na apneia do sono. E a apneia do sono também é tratado pelo pneumologista. Não sabia. Para quem não sabe o que é a apneia, o que é a apneia do sono? É um processo obstrutivo em que falta ar quando a pessoa respira, ou ela respira com dificuldade à noite enquanto está dormindo. Quando a gente dorme, obviamente a gente continua respirando, senão nós morreríamos. Só que algumas pessoas têm uma obstrução ao dormir. Então ela ronca muito. E esse fato dela roncar muito, com o passar do tempo, diminui a quantidade de oxigênio que chega aos demais órgãos. Entendi. Então começa a faltar oxigênio no cérebro, começa a faltar oxigênio no músculo, começa a faltar oxigênio no coração. Então a pessoa pode ter, por exemplo, um AVC isquêmico, porque não está respirando
bem enquanto Causado dorme. por isso. Pode ter um infarto, pode ter ganho de peso, pode ter alterações hormonais, pode ter impotência sexual e várias outras doenças pelo fato de não respirar de forma adequada enquanto dorme. E quem trata isso também é um pneumologista. Então a gente pede o exame, que geralmente é a polissonografia, um exame que a gente descobre se a pessoa tem realmente apneia de sono ou não. E havendo uma apneia, a gente vê o grau dela e dependendo da situação, a pessoa tem que, por exemplo, usar um aparelho, né, que pode ser o CPAP, que é um aparelho que a pessoa dorme, acopla na região, tem o CPAP que é nasal e tem o oral, e a pessoa então, esse aparelho joga um fluxo de oxigênio que abre as vias aéreas e a pessoa passa a respirar melhor e ela ganha vida, ela passa a dormir melhor, ela consegue trabalhar no outro dia bem, não tem aquela insônia, não tem aquele cansaço, melhora toda a parte de pressão, diabetes, tudo. Então a vida da pessoa se modifica com o tratamento. É só o adendo, porque muitas vezes a pessoa não se lembra desse detalhe importante, que dormir bem é essencial e é também um pneumologista, um dos médicos que pode tratar a apneia do sono. Sensacional, foi novidade para mim também, não sabia, tanto é que eu nem tinha posto aqui na nossa pauta. Que bacana, Dr. Robertson, que legal. Agora a gente vai fazer uma pausa no nosso bate-papo para o momento CrossFit, bravíssimo aqui com a gente. Estou com o coach Cássio Atovani, bem-vindo, viu? Estou muito feliz com a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado, Matheus, por mais uma vez estar aqui com você. E hoje nós vamos falar sobre qual é a função de um coach durante uma aula. A função do treinador tem 3 coisas bem importantes. Ele tem que ensinar, o cara tem que estar ali para ensinar as técnicas, não só falar no quadro e jogar. Ele tem que estar lá para ensinar, ele tem que estar lá para observar e tem que estar lá para corrigir. São 3 coisas muito importantes. Ensinar, ele pode falar, demonstrar, pedir e observar. Então, o cara tem que estar bem atento a essas coisas. Então, segunda função dele, observação. Tem que ter um olho muito crítico, porque vai ter desde erros muito grandes até erros muito pequenos dentro de uma aula, porque são pessoas completamente diferentes. E uma visão ampla, né? Porque às vezes é 15 alunos ali. Exatamente. E ele vai ter que ter muito jogo de cintura e às vezes até malandragem para corrigir. Por quê? É muito erro, muito diferente. Nem toda dica, nem toda correção vai servir para todo mundo. E ele vai ter que ter um leque muito grande. Então, a grande função do professor é ensinar, observar e corrigir. Ele tem que estar lá preparado para essas 3 coisas bem importantes. E uma que eu deixo ela... Não é que ela é menos importante, mas é a que as pessoas menos comentam, que é o lado, assim... pessoal do professor. O professor ele tem que ser uma pessoa alegre, uma pessoa disposta com seus alunos, ter um relacionamento fora do exercício com o aluno, ter essa conversa, essa troca, querer saber como está a vida do aluno, se está bem, porque o aluno não está ali só pelo lado físico, ele está ali pelo lado mental dele também. Com certeza. Isso faz muita diferença, né? Muita. Muda a vida de muita gente. Quem quiser saber um pouquinho mais do Bravíssimo, como faz? Pessoal, a gente está ali no Santa Luísa, na rua Marieta Almeida, número 615. Tem as nossas redes sociais também, que é CrossFit Bravíssimo, que a gente posta grandes informações sobre CrossFit, tem onde que a gente fica, tem como marcar aula experimental. E quem quiser mais contato, a gente tem o WhatsApp 984 38 4442. STN Contabilidade, contabilidade em geral, alteração de empresas, imposto de renda, pedidos de aposentadoria, registro de marcas, entre outros. Em Varginha, na rua Venceslau Braz, 730 no centro. Telefone WhatsApp 3212-9034. Unidades em Pouso Alegre, Lambari e Borda da Mata. Precisando de contabilidade? Conte com a STN. Siga no Instagram, @STN Contabilidade. Aqui, eu estreiei um novo quadro nessa temporada. Quando você participou com a gente, foi o Top 10. Agora a gente tem o Top 5 com novas perguntas. Topa o desafio? Claro, vamos embora. Tomara que eu consiga responder todas. Que é isso? Vai responder super. Vamos lá. Com quem você gostaria de tomar um café? Pode ser famoso, pode ser nacional, pode ser internacional. Aquela pessoa que você gostaria de sentar e trocar uma ideia ali com ele. Trocar uma ideia?
Pode ser famoso? Não sei. Pode ser, né, assim, estou pensando aqui, porque tem muitas pessoas que a gente gosta da pessoa, no sentido assim, você vê que é uma pessoa boa de papo, Sim. você vê que é uma pessoa inteligente, uma pessoa que vai te trazer informações, né? Legal. Aham. E que sempre tem uma informação boa para te dar. Uhum. Ficaria chato aqui eu dizer o nome de uma pessoa só, mas eu vou entendi. dizer, assim, por exemplo, uma pessoa, né, que já se foi, mas era uma pessoa que eu gostaria de ter conhecido, né, que era o Papa Francisco. Porque eu Legal. acho ele uma pessoa muito inteligente, à frente do seu tempo, e com todas as pessoas que ele conversava, sempre as pessoas saíam modificadas. Então, Sim. por exemplo, a gente vê pessoas que era ateu, por exemplo, que foi lá conversar com o Papa e saía de lá com uma mentalidade diferente. Então, o que será que ele tinha que ele modificava a vida das pessoas? Verdade. Então, era uma pessoa que eu tinha vontade de conhecer, uma pessoa famosa que já se foi, Uhum. né? Não teremos mais essa oportunidade, obviamente, mas era uma pessoa que eu gostaria de conversar. Que legal. Com certeza a gente iria aprender muito com ele. E até saber, né? Porque é tão bom quando a gente aprende com as pessoas para Sim. você tentar ser o melhor você mesmo. Verdade. Né? Você estando com uma pessoa, a gente extrai tudo de bom dela. Né? As pessoas, nós somos trocas de energia. Então, o que significa? Existem as pessoas que são boas e as pessoas que são ruins. Então, você troca energia com ela. Quando a energia é boa, ela aumenta. Quando a energia é ruim, ela até te diminui. Muito. Então, quando você está perto de pessoas iluminadas, você acaba se tornando uma luz para outras pessoas. Nossa, fantástico. Então, como eu considero uma pessoa iluminada, é claro que existem outras, inúmeras pessoas também, mas eu dei um exemplo de uma pessoa conhecida que, se tivesse oportunidade, eu gostaria de ter sentado e conversado. Fantástico. Eu não o conheci para tomar um café, mas eu participei da Jornada Mundial da Sim. Juventude. Então, eu tive pertinho ali dele e ouvi as palavras. Foi legal. Exato. Mas imagino que um café seria melhor ainda, viu? Com certeza. Com certeza. Para onde você gostaria de viajar sozinho? Sozinho? Olha, para ser sincero, eu não gosto de viajar sozinho. Eu prefiro viajar com pessoas. Claro. Eu falo assim, viajar é interagir. Se você vai em um local, é egoísmo seu você ir para um local tão bonito e sozinho. Se você puder levar alguém com você, Melhor. é muito melhor. Uhum. Mas se eu necessariamente precisasse viajar para o local e tivesse que ser sozinho, não seria contra gosto, né? Mas eu gostaria de conhecer ou ir num local bem inusitado e diferente. Eu gosto de passeios assim. Eu já viajei algumas vezes, gosto de passeios, por exemplo, já fui para o Egito, já fui para a África. Eu gostaria de ir para a Tailândia. Por que eu gostaria de ir? Porque alguns amigos meus já foram, falaram que lá é um local muito diferente, um local místico, que junta ali belezas naturais, né? Sim. Todo um misticismo e ao mesmo tempo são coisas diferentes, né? Longe do trivial do mundo ocidental. Sim. Então, como eu nunca fui, eu gostaria de ir, mas eu gostaria de ir acompanhado. Com certeza. Da minha esposa, dos meus amigos, Sim. enfim. Porque é muito ruim, às vezes, viajar sozinho. Você deixa de compartilhar, você fala, eu vi, mas é Não quanto tem bom. ninguém pra falar. Não tem ninguém para falar, vocês nem vão acreditar em você. Verdade, muito boa resposta. Qual foi o dia mais inesquecível da sua vida? Da minha vida? Olha, é difícil, né? Mas tem alguns dias assim que a gente guarda na memória, né? Um desses dias mais recentes, digamos assim, que não faz tanto tempo, foi a minha festa de aniversário de 40 anos. Olha. Que na época eu consegui juntar a maioria dos meus amigos, já tinha passado a época da pandemia, porque antes da pandemia todo mundo afastado, É. e foi uma festa fantasia. Que legal. E todo mundo que eu fui foi fantasiado, foram fantasias assim divertidíssimas. Só A gente caráter. fez sorteio de prêmios. Então foi um dia Melhor muito fantasia, especial, melhor aham. fantasia. Então foi uma noite muito especial que eu consegui juntar muitos amigos. Foi uma época pós-Covid, a gente estava com saudade dos reencontros. Então a gente pôde encontrar muita gente, foi muito divertido. Então, quer dizer, tiveram outros momentos também. Sim. Mas esse é o mais recente, Mais não tem recente. tanto tempo assim. Quem sabe eu consiga repetir em breve. Ah, com certeza. E você seria um convidado, com Olha, certeza. que legal. Seria um prazer. Estaria Com lá com toda certeza. certeza. Obrigado. Qual foi o último vídeo que você assistiu no YouTube? Vídeo. Deixa eu pensar aqui. Porque eu assisto muitos vídeos, né? E muitos deles são, às vezes, assim, da parte médica. Agora, eu gosto muito também dessa parte de filosofia, sabe? De como vai a sua mente. Porque eu acho o seguinte, a gente não vive somente de informações.
Hoje em dia, se você for a informação, tem informação toda hora. Em todo lugar. Você fica entupindo os seus canais de informações, às vezes, que são desnecessárias. Eu gosto muito de ouvir vídeos que falam assim, sobre filosofia, que falam como evolução de mente. Eu acho isso muito legal. E o último vídeo que eu vi falava sobre isso. Falava assim, como ter uma mente mais sadia. Então, ele explicava lá alguns passos. É claro que isso não existe uma fórmula. Sim. Mas eu gosto muito de ouvir isso. Porque eu acho que isso faz a pessoa melhorar um pouco a mente. Porque informação nós temos aos montes. Assim, mas a gente tem que buscar algo além, que vai muito além do simples saber. Tem muitas pessoas que sabem muito, mas não conseguem passar nada. Verdade. Então, tem pessoas inteligentíssimas aí que você fala assim, meu Deus, é inteligente, mas vai levar toda a informação para o caixão. Então, serve para ele, mas não serve para o outro. Então, a informação ela deve ser divulgada. E quanto mais as pessoas tiverem acesso, né, mais informação você vai ter também. Porque você conseguiu convencer aquela pessoa de alguma maneira, ela se tornou melhor. Então, a informação ela faz o outro crescer. Com certeza. Seja ela qual for. Você não precisa ser um sábio para passar o que você sabe. Se você é uma cozinheira e sabe fazer um bolo delicioso, ensine o outro a fazer um bolo delicioso. Claro. Aquilo para ele pode ser uma fonte de ganho de vida, ele pode vender, mesmo que ele coma ou faça para alguém. Sim. Se você é um arquiteto, faça a melhor obra possível. Se você é um médico, tente atender da maior forma possível, porque se o paciente voltar, é sinal de quê? Você que tá o que ele aprovado. fez por ele, às vezes é uma coisa boba, é uma informação, é uma dica. Às vezes a pessoa está ansiosa, vai lá no pronto-socorro 5 horas da manhã, às vezes ela quer um sorriso seu, quer uma palavra de carinho. Então isso faz uma diferença. Não é só passar remédio. Hoje em dia a informação é solta, qualquer pessoa, às vezes a pessoa chega no consultório sabendo mais que o médico, que ele leu o último artigo que saiu há 10 minutos atrás, ele sabe, mas ele não sabe o quê? Concatenar essas ideias, fazer com que elas cheguem de uma forma mais fácil para você entender no seu dia a dia. Com toda certeza. E agora, para fechar, qual conselho você daria para você mesmo 10 anos atrás? Um conselho Um conselho que você se daria. que eu me daria, talvez eu teria feito outras atividades, né, para melhorar mais a parte física, a parte mental, porque é claro, quando a gente é mais novo, a gente quer crescer muitas vezes o quê? Na sua profissão. Sim. Não que isso seja ruim, é óbvio, Claro. né? Você tem que crescer, você tem que estudar, fazer essas coisas todas, mas há a possibilidade de conciliar tudo. Você não precisa só estudar, você não precisa só fazer curso, você pode fazer outras atividades. E a gente, quando é mais novo, a gente não tem essa ideia. Você entra numa vibe, você só quer aquela, não é a vibe do estudo, então a pessoa só quer estudar. É a vibe da academia, por exemplo, a pessoa só quer ficar na academia, esquece de estudar, por exemplo. Sim. Então você tem que ter, só que a gente não tem essa maturidade do equilíbrio. Então, se eu tivesse mais equilíbrio, não que eu seja completamente equilibrado, hoje em dia todo mundo tem os seus altos e baixos, mas se eu voltasse há 10 anos, talvez eu teria feito o quê? De uma maneira em que eu pudesse aproveitar mais a vida, mas fazendo outras coisas que não fosse somente estudar, praticado mais esporte, Sim. né? De repente feito outros cursos diferentes, além da área da medicina. Eu, por exemplo, tenho vontade de tocar um instrumento, eu não sei nada. Oh, eu poderia que legal. ter aprendido, Uma aula entrado de numa aula violão. de violão, que isso faz a gente crescer também em outras oportunidades. E eu não tinha tempo, eu falava assim, vou fazer depois. Se for fazer depois, acabei não fazendo até hoje, mas ainda quero aprender. Certeza, com certeza. Que legal, Dr. Robertson. Muito bom poder conhecer um pouquinho mais aí dessas suas preferências no nosso Top 5 e quero aproveitar para te agradecer pela participação, pela partilha, pela riqueza aí da nossa conversa. Com certeza quem assistiu também super aprovou e aprendeu muito. Desejo, assim, muito sucesso, tá? Que Deus continue abençoando o seu caminho e agradeço mais uma vez aí pela gentileza, pela parceria, pela amizade, por estar sempre junto com a gente aí nos projetos. Muito obrigado, Matheus. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Eu venho aqui com muito carinho e sempre divulgo tudo que você faz, que você concilia várias coisas importantes. A primeira delas é a amizade. O segundo é um bom papo. E você é uma pessoa que sempre, quando está próximo das outras pessoas, as pessoas se sentem bem, porque a sua energia é boa. Isso faz uma diferença muito grande. Não é simplesmente uma entrevista, é um bate-papo entre amigos. Isso deixa a gente muito descontraído. Que E legal. eu agradeço por estar aqui. Saiba que quando houver outras oportunidades, estarei novamente. Ah, que coisa boa, com toda certeza. Agradeço muitíssimo, viu? Pelas palavras e pela generosidade.
Tamo junto sempre. Com certeza. Obrigado. Se você curtiu esse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Vamos mandar aí o link desse episódio para que o nosso canal possa crescer cada dia mais. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais!